Maravilhoso é saber que o Senhor está com todos aqueles que te buscam. Te agradecemos pelos testemunhos que aqui ouvimos, testemunhos de milagre, livramento, testemunhos de providência, de socorro e de paz. Te agradecemos, Deus eterno. E agora, Pai, o Senhor que já tem falado conosco por esses cânticos, o Senhor que tem falado conosco por esses testemunhos, fala conosco através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler um texto sagrado, 2 versículos apenas, que está no livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Hoje estamos falando de socorro e de ajuda. É interessante como os testemunhos que nós ouvimos e nós nem combinamos, não é? Eles vêm testificar a mensagem que vou trazer nessa tarde, baseado nas Sagradas Escrituras. Sempre tem uma pergunta que as pessoas fazem: será que Deus pode me salvar? Será que Deus pode socorrer? Aonde Deus pode agir? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Será que não está demorando Deus a agir? São perguntas que em momentos difíceis da nossa vida nós fazemos. E esse texto nos faz pensar e traz algumas dessas respostas. Jeremias 23 e 24 diz assim: sou eu Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Versículo 23, mais uma vez. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, não também Deus de longe? Essa pergunta que Deus faz aqui para o seu povo, Ele diz: não sou eu Deus de perto e também Deus de longe? Tem traduções aí que falam um pouco diferente, mas a pergunta é a mesma, a afirmação é a mesma. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Tem uma canção aí que um cantor famoso, o Davi Sasser, ele canta no meio da canção, ele diz: és Deus de perto e não de longe. Mas esse texto, né, ele tem a poesia dele lá, e essa poesia de Deus aqui quer nos mostrar uma outra coisa. Deus falando que Ele está perto e também que Ele está longe. Na verdade, estas palavras perto e longe, elas possuem significados um pouco diferentes, dependendo da forma que ele é usada. 3, pelo menos, significados: perto e longe. O primeiro deles é o que pode ser que, se esse texto aqui queira dizer de maneira clara, é a respeito da distância do lugar. É o sentido que geralmente nós damos nas coisas, daquilo que está perto de nós e daquilo que está distante. É relativo à localização das coisas e à posição de onde as coisas estão. Se alguma coisa está junto de mim, ele está perto. Se está longe, se está distante, falamos que está longe. Talvez esse seja o primeiro sentido do que esse texto aqui está querendo dizer, porque nos dias do profeta Jeremias, eles estavam com um problema muito curioso, porque o povo estava sendo infiel a Deus, e parte deles já havia sido levado presos para uma outra terra. Tiraram eles de Jerusalém e levaram eles para a região onde é mais ou menos hoje, é o Iraque. Milhares de quilômetros de distância. Em Jerusalém, ainda quando esse texto foi escrito, existia o templo do Senhor, embora alguns já tivessem sido levados presos e os utensílios, muitos utensílios da casa de Deus já haviam sido levados, mas o templo ainda existia. Talvez Deus aqui querendo dizer para aquele povo, e eles tinham uma ideia naquele tempo de que só podiam falar com Deus no templo que existia em Jerusalém.
De modo que quando eles foram levados embora e estavam longe de Jerusalém, longe do templo, muitos poderiam pensar: Deus não vai me alcançar aqui, porque eu estou longe da casa de Deus, no sentido de distância, de localidade. A situação iria ficar muito pior, porque alguns anos depois, a casa de Deus, como era chamada, o templo em Jerusalém, iria ser totalmente destruído. Capítulos depois, Jeremias, usado por Deus, profetiza isto, que a cidade cairia, o templo seria destruído, o povo seria levado embora. Isso demoraria 70 anos. E aí fica a primeira pergunta, a primeira dúvida que aquele povo tinha: será que Deus nos alcançará aonde nós estamos, nesta cidade, neste lugar tão diferente? O Salmo 137 vai dizer: às margens do rio de Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Mas Deus aqui responde esta pergunta. Ele diz: sim, eu sou Deus de perto e também sou Deus de longe. Eu sou Deus que se faz presente na minha casa de oração, mas eu também estou presente aonde eu quiser, lá longe desta casa, aonde vocês estiverem, eu posso estar presente. Ele vai dizer isso no versículo 24, não há como se esconder, eu preencho todas as coisas. E aqui tem uma grande aplicação para nós. É verdade que este lugar é a casa de oração, não é morada de Deus, porque Deus é quem fez todas as coisas e Ele está acima de todas as coisas. Mas é verdade que aqui nós oramos, nós invocamos, nós sentimos a presença de Deus, amém? Nós falamos com Deus e sentimos esse ambiente de fé e de oração. Mas aqueles que estão em casa podem se perguntar: será que Deus vai me encontrar aqui? Será que Deus pode falar comigo aonde eu estou? Sim, a resposta. Deus está dizendo: eu posso estar sim na minha casa, mas também posso estar aonde você estiver, se o seu coração estiver aberto, se eu for invocado. Sim, a presença de Deus se manifesta nesta casa de oração, para ouvir a sua oração, para atender a sua súplica, para responder o seu milagre. Mas Deus também se faz presente lá no banheiro, quando a pessoa está sofrendo, tendo um aborto do filho, e ali no meio do sofrimento, será que Deus vai me ajudar? A presença de Deus se manifesta em qualquer lugar, para trazer paz, para estender a mão, para ajudar, para socorrer. Deus se faz presente aqui nesta casa para abençoar sua vida. Mas vai lá no Paraguai, numa cidade violenta, numa cidade onde é manchete pelo tráfico de drogas, para guardar, proteger, livrar uma filha que está sendo apresentada aqui. Deus está perto sim da oração que é feita nesta casa, mas Deus pode estar perto também daquele que está longe deste lugar. Não existe lugar distante demais para Deus. Ele ocupa todas as coisas, Ele se faz presente. Não existe um lugar neste mundo onde Deus não possa te resgatar. Não existe um lugar em toda a criação onde Deus não possa estender a mão dEle. Não existe um lugar nesta terra, nem mesmo no universo, onde Deus não possa te abençoar e fazer um milagre na sua vida. Deus está perto. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe, para alcançar a cada um. Ele vai alcançar. Deus está perto de você que está aqui, e Deus pode estar perto do seu filho que está longe. Mas há um outro significado a respeito disso que a gente pode dar a essas duas palavras, perto e longe, que tem a ver com o tempo. Quando nós dissemos está perto de algo acontecer ou está longe de algo acontecer. No livro de Ezequiel, para usar de exemplo, diz assim: porque está perto o dia do Senhor. Jesus dizia: o reino dos céus está perto. Usamos essa expressão também, perto e longe, no sentido de tempo, de quando irá
acontecer. Também poderia ser usado aqui nesse texto. E a gente tem essa pergunta. Geralmente temos uma dúvida, geralmente ficamos preocupados. Quando será que as coisas vão acontecer? Acontecerão agora? Acontecerão hoje? Às vezes as pessoas pensam que passa de hora. Você já pensou que as coisas passaram de hora? Que o socorro passou de hora? Esses dias alguém me procurou para me dar uma oferta e diz: olha, isso aqui eu prometi há anos atrás e só agora eu trouxe. Você acha que passou de hora? Dinheiro passa bem no meio da pandemia, que tinha prometido há anos atrás. Nós pensamos às vezes que Deus passa da hora, que não é agora, que está perto ou que vai demorar, que é agora ou que será depois. Deus está dizendo isso também. Eu sou Deus de agora e sou Deus daqui para frente. Ou, em outras palavras, o tempo para Deus é conforme a vontade dEle. Não existe nada demorado para Deus. Lembra da passagem lá do Evangelho de João, capítulo 11, quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, disseram para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. De certa forma dizendo: já passou a hora, não é mais possível acontecer nada. Como imaginando que as promessas de Deus poderiam se prescrever, porque com o passar do tempo se esquece, com o passar do tempo as coisas deixam de valer. Não é isso que a gente pensa na justiça? Olha, depois de tantos anos, a pena prescreveu, o crime não pode mais ser punido. Já faz tanto tempo, já passou. Para Deus não. Deus é Deus de agora e de depois. Não existe tempo passado para Deus. Você está entendendo? Diga amém. Existe agora ou depois. Para Deus tudo está nas mãos dEle. Não existe tempo que não seja oportuno em que Deus não possa socorrer. Não existe hora errada para Deus agir. Deus tem o seu tempo, a sua maneira, a sua forma. E não existe esse tempo que já foi. Ele está dizendo isso também: olha, eu sou Deus de agora, Deus depois. O que você pensa que está demorando, eu estou agindo, eu estou no controle de todas as coisas. Não passou o tempo da sua promessa, não passou o tempo. Me lembro de Abraão e de Sara. Sara com 90 anos, 80 anos de idade, Deus chega e diz: você terá um filho. 80 anos de idade, ela dizia: agora por acaso eu vou ser feliz? Ela achou graça daquilo. Posso eu ter um filho? E o anjo diz: acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Para ela, uma mulher de 80 anos estava passando da idade, e Deus estava dizendo: não há impossível para mim em todas as minhas promessas. Não passou, daqui a um ano você terá um filho. E assim aconteceu. Não é longe demais para Deus. Não passou do tempo para Deus. A você que está aqui nessa noite, não passou do tempo. Parece que a justiça vai falhar, parece que a resposta não virá. Mas o nosso Deus é Deus de agora e Deus de depois. Ele está agindo na sua vida. Deus é poderoso para fazer acontecer no tempo dele. E por fim, existe uma terceira maneira de entender o longe e perto dessas duas palavras. Significa a respeito do parentesco. Sabe, como quando a gente diz que fulano é um parente próximo, é um primo próximo, é um familiar próximo. E outras vezes a gente diz: não, fulano é primo, mas é um primo distante. Ele é longe, ele está longe. Não no sentido de que está da distância, não no sentido de tempo, mas no sentido de afinidade, no sentido de
parentesco, no sentido de relacionamento e de intimidade. Às vezes alguém está do seu lado e você diz: "Ih, mas ele está longe, ele está desligado, ele está afastado." Você entende que a palavra é usada também dessa forma? Ela pode ser usada também dessa forma, como que Deus dizendo que Ele está perto. Nas Escrituras, no livro de Ruth, no capítulo 2, Ele vai falar: olha, Ele é um parente próximo. Assim é também com Deus. Nós poderíamos usar essa forma para imaginar o quanto nós estamos perto de Deus no sentido de afinidade. Quantos de nós não lembramos da passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 15, na famosa parábola do filho pródigo, ou como alguns querem dizer, a parábola do pai amoroso. Mas é claro que ali você tem três personagens: um pai, um filho que vai e um filho que está ali junto. Curiosamente, o amor do pai, segundo o texto afirma, ele é o mesmo. Mas existe um filho que permanece ali, que serve ao pai, que está junto do pai, que há anos está junto. E existe o filho que foi embora, que desprezou o pai, que pegou aquilo que tinha e foi para uma terra, diz o texto sagrado, uma terra longínqua. Em chegado o momento, diz o texto na parábola, que o filho passa fome naquele lugar, e ele então começa a se sentir tão afastado sim, de maneira geográfica, ele estava em um outro país, mas acima de tudo ele começa a se sentir afastado de afinidade, porque ele diz: olha, na casa do meu pai, os empregados lá estão vivendo melhor do que eu aqui, eu vou para lá nem que seja para ser empregado do meu pai. Ele estava perdendo, para ele já não tinha mais o valor da afinidade, do parentesco. Ele já não se considerava filho, ele se considerava um empregado. Mas a misericórdia e o amor daquele pai, que sempre foi grande, estava tanto sobre o filho que estava servo, que estava perto, quanto aquele que foi distante, que se perdeu naquele mundo. Foi esse amor, essa misericórdia, essa compaixão que ele tinha visto no pai, que o alcançou em uma terra distante. Ele que não se considerava nem mais filho, mas Deus ainda dizia: ainda assim eu o amo, ainda assim eu quero. Sabe, o amor, a graça e a misericórdia de Deus alcança os que estão perto e os que estão longe. A gente tem diferença, sim. Você que tem mais de um filho aqui, você sabe, tem filhos que são mais chegados, tem filhos que são mais amorosos, tem filhos que parece que importa mais, ou tem um filho que importa mais com você, pelo jeito dele, é mais carinhoso, é mais cuidadoso. Tem gente que não tem nenhum, tem 10 filhos, como diz o ditado, um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. Mas geralmente tem aqueles que são mais chegados. De qualquer forma, o amor do pai, ele se manifesta por aqueles que estão mais chegados, que são mais íntimos, mas também se expressa sobre aqueles que estão perdidos, sobre aqueles que estão afastados. Ou qual é a mãe aqui, ou o pai que está aqui nesta casa de oração, não está na verdade clamando por um filho que está perdido nas drogas, no mundo, no pecado? O filho que está bem, está agradecido a Deus, mas o que está perdido, seu coração está apertado. Se a gente que é humano nos preocupamos assim, quanto mais o nosso Pai. Às vezes, vai dizer aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 24, pode alguém ocultar-se em esconderijos? Muitos tentam se ocultar, muitos filhos tentam desaparecer e afundar, escondendo neste mundo, nos confins do pecado, pensando que de alguma forma Deus esqueceu deles, Deus os abandonou. Mas Deus é Deus de perto,
e Deus de longe. Deus está com aqueles que o amam profundamente, mas também Deus estende a misericórdia sobre aquele que está perdido, comendo lavagem nesse mundo podre, para de alguma forma dizer: volta para casa. Deus é Deus de perto e Deus de longe, daqueles que estão aqui nesta casa de oração, daqueles que estão em casa nos ouvindo pelo rádio, daqueles que estão aqui nos acompanhando na oração, daqueles pelos quais você está intercedendo em outra nação, em outro país. Deus é Deus do momento presente, Deus é Deus do momento futuro, porque não há demora para Deus, Ele é de agora e é do futuro, é nesse instante, embora para alguns pareçam demorado. Deus é Deus dos filhos chegados e dos filhos sumidos que Ele alcança. E eu me pergunto, aonde você está? Você está aqui, nesta casa de oração, ou está perdido nesse mundo? Você é daqueles que confiam que Deus está no controle do tempo e da hora, ou você acha que Deus passou? Confie, não há nada que Deus não possa fazer, não há ninguém que Deus não possa alcançar, não há tempo que seja passado para Deus, e a hora é agora. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Deus está presente neste lugar, sobre você que está aqui, sobre aquele que está em casa. Deus está para ouvir a oração sua, que está aqui, e sobre você que está longe. Deus está ouvindo e pode abençoar você que está aqui nessa tarde, e o seu filho que está perdido, longe de Deus. Você conhece a Deus, seu filho não, mas o amor e a misericórdia de Deus pode alcançá-lo nesta hora. Você não tem como fugir do Senhor. Ele ama aqueles que estão chegados a Ele, mas Ele tem misericórdia daqueles que estão perdidos e afastados. Oh Deus, Deus é poderoso para fazer isso nesse instante. Deus é poderoso para te salvar em tempo oportuno. Não passou de hora, não perca a esperança. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para trazer alegria. Tem gente que pensa que Deus devia ter agido e você não sofreria, pois o Senhor está dizendo: em lugar dessa sua vergonha, será posta dupla honra. O Senhor é poderoso e acudirá seu tempo. Vem, Senhor. Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tua presença, Senhor. Vem, Deus poderoso. Vem, Deus poderoso. Tão certo como o ar que O Senhor é poderoso para fazer o milagre. Oh, meu Deus, o Senhor é poderoso para tocar e transformar. Tua presença, meu Deus, ocupa todas as coisas. Fique agora todos de pé com as duas mãos sobre o seu coração. É hora de pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Tem pessoas aqui se sentindo tão longe de Deus, mas o Senhor te alcança nesta tarde. Peça perdão, volta para o Pai. Oh, o Senhor te alcançou e te alcança. Há pessoas aqui tristes, mas o Senhor está dizendo: vou fazer acontecer, minhas promessas se cumprirão. O Senhor te trará vitória. Não passou de hora, não passou de tempo. O Senhor está agindo enquanto você dorme. Deus está operando. Você que precisa desse milagre, confia em Deus. Não passou de hora.
não passou de tempo, está perto para o Senhor, está perto para ti. Ele é Deus de perto, ainda que você pense que está longe, Ele te alcançará a teu tempo. Oh Senhor, ore pela sua família, ore por aquele que está perdido, o Senhor é poderoso para alcançá-lo. Ore pela sua família. Você tem, esse marido é tão perdido, você diz, como ele pode ser alcançado? Ele está tão longe de Deus. O Senhor é Deus presente, Deus de perto, Deus de longe, Deus daqueles que são íntimos, Deus daqueles que estão tão afastados. Ele alcançará. Deus vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai transformar, vai restaurar. Ah, o tempo de Deus, oh Senhor. O Senhor é Deus presente, o Senhor não falha, o Senhor não falta. Clamamos pelo nome de Jesus, teu Filho, Senhor. Toca, meu Deus, nestes corações que agora me ouvem. Toca, meu Deus, nesta vida que agora se angustia. Meu Deus, destes que estão aqui nesta casa de oração, destes que estão longe, meu Deus, me ouvindo em outros países, destes, meu Deus, que estão me ouvindo agora, daqueles que ainda vão ouvir esta mensagem dias depois, meses depois, anos depois. O Senhor os alcança, Pai. Oh meu Deus, deste que está firme na tua presença, deste que está tão afastado, se sentindo longe do Senhor, traga de volta, Pai. Manifesta o teu amor e a tua misericórdia. Não está tão perdido que não possa ser encontrado. O Senhor vai te lavar dos seus pecados. O Senhor vai purificar a sua vida, vai te dar um novo coração. Oh Senhor, o teu amor e a tua misericórdia alcança este homem, alcança esta mulher, alcança esta casa.